A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe. É um prazer estudar a palavra de Deus mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10 para jovens e adultos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, só clicar, viu? Deus te usar, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, toda a sua família. A lição diz assim o tema: provar se os espíritos são de Deus, né? Pra gente ver aí o discernimento. O texto áureo diz: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado do mundo. 1 João 4:1. E a verdade prática: através dos dons espirituais, a igreja decide se os espíritos é enganador. Então temos que buscar aí os dons espirituais. A introdução, né, ou seja, que vamos aprender nessa lição é sobre os ataques do inimigo, né, através dos falsos profetas. Primeiro, cuidado com os falsos profetas, né? O samaritano observava que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. O samaritano viu ali, chegou, parou aquela obra ali, né, violentamente, e ficou parada, né, a construção, que era essa obra de Jerusalém por 15 anos. Mas aí Deus levantou Ageu, né, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, então através dessa profecia que Deus usou, a construção daquele templo de Jerusalém começou novamente a ser edificada. Então eles viram, então, né, o samaritano viu, então, que realmente eles acreditavam na profecia, acreditavam no recado de Deus, e Deus ali cumpriu. Glória a Deus, aleluia. E aí também, né, Sambalat e Tobias conseguiram subordinar alguns profetas, entre eles a profetisa Noaditas, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte, deveria fugir para dentro do templo, para assim salvar sua vida, né? Mas graças a Deus que Neemias serviu o discernimento, não entrou, porque se tivesse entrado no templo seria morto. Naquela época era assim, né? Somente o sacerdote. Então Deus deu discernimento para Neemias, graças a Deus que ele tinha discernimento. O 2, Neemias tinha, né, o dever de examinar a profecia recebida, e assim ele fez, né? Glória a Deus e glória a Jesus, aleluia. O que ele falou? Né? Conheci que não era de Deus, Neemias 6:12. O 2 agora. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. No Antigo Testamento, né, ali teve um momento trágico, uma coisa ruim, quando ali então estava, né, um fervoroso homem de Deus, procedente de Judá, profetizou com muita coragem a desvestir o ímpio rei de Israel. Ele estava ali colocando incenso naquele altar e tal, e aí o profeta do Senhor chegou e falou que naquele lugar, né, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, a qual sacrificará sobre ti, né, sobre os sacerdotes altos, queimam sobre ti incensos, os ossos de homens se queimarão sobre ti, né, e deu um sinal que aquela palavra era do Senhor, e eis que o altar se fenderá e de cinza se derramará. Então naquele momento isso aconteceu, mas quando aquele rei ouviu essa profecia, ele quis colocar a mão, né, para parar, né, para isso não acontecer. Na hora que ele colocou a mão dele se secou, mas graças a Deus que esse profeta de Deus, né, orou, então a mão voltou normal, ficou sã, foi restaurada, restituída. Graças a Deus que Deus é amor, né, Deus é bom, misericordioso, mas a profecia cumpriu na hora. E aí, então, tem também o velho profeta, né? Que foi ali encontrar o homem de Deus e convidou para comer pão. E ele recusa, né? O homem de Deus, o velho profeta, né? Ali argumentou que um anjo havia lhe falado, ordenou que ele convidasse, né? O profeta de Judá a voltar para comer o pão na sua casa, mas não era para ter voltado, não era para ter desobedecido, e ele voltou. Mas aí o que aconteceu, né? Rapidamente Deus usou a boca, né? Daquele velho profeta que diz aqui na palavra, e sucedeu que quando ele estava comendo pão, Deus tomou o velho profeta em profecia e disse: visto que foste rebelde à boca do Senhor, ou seja, não obedeceu, que não era para ter voltado, né? Antes voltasse a comer pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Ou seja, né, depois dele comer o pão, bebeu água, que aconteceu, um leão, né, matou ele, e aí aquele profeta, né, velho profeta, né, pegou ali o corpo dele e colocou lá junto com o sumo deles lá mesmo, né? E ainda fala nessa lição, né, que aquele velho profeta estava chorando com lágrimas, certamente de fingimento, né, porque profetizou mentira. Então, vai se acertar com Deus, né? Então, que tenhamos cuidado aí, tem que obedecer a palavra do Senhor, né, a palavra de Deus. E aí diz, então, continuando aqui na letra C, quando o rei Josafá de Judá visita o rei Acabe de Israel, esse tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. Tudo que era vontade
era a vontade dele, profetizava só a vontade dele, ou seja, só coisa boa. Mas aí foi então que apareceu o Josias, né? E Josias não profetizou coisa boa, falou que ele ia morrer. Ele não acreditou, foi e morreu, mas a palavra de Deus se cumpriu. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Então, e aí que continuamos aqui, né, na palavra, no Novo Testamento, né, tem a Jezabel, que Jesus advertiu um anjo da igreja, quando tira aqui, por esse ter permitido que a mulher, por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja a prostituir-se. Apocalipse 2, 20 e 23. Era a prostituir, né, a prostituição, era isso que ela ensinava. A Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. Mateus 24, 11 e 24. O espírito dos anticristos estará então operando agradamente e fará esses falsos profetas operar sinais prodígios de mentira, com todo engano e injustiça, segundo Tessalonicenses 2, 9 e 10. Então, profeta, profecia, né, tem que ver se cumpria de Deus, se não cumpria de Deus, porque tem muita coisa mentira que é para tirar o povo, muitos profetas abençoadas por Deus, que profetizam a verdade e cumpre. Glória a Deus para a vida dos profetas do Senhor. Continua profetizando. Agora, quem profetizar mentira vai se acertar com Deus no grande juízo final. O 3. Devemos julgar as profecias. Deus quer que a sua igreja seja revestida, né, com todos os dons espirituais. Então, devemos buscar todos os dons, 9 dons espirituais devemos buscar. Glória a Deus, aleluia. Seguir o amor, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14, 1, porque o de profetizar não é que ele é mais importante, é porque tem que ter aí esse discernimento, essa preocupação. Isso mesmo, irmão, em nome de Jesus. O 2. Despertamento renova o altar. Quando Deus renova o dom de profetizar, né, o dom de variedade de língua e interpretação por meio de um despertamento espiritual. Então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como deve julgar as profecias, conforme a palavra de Deus nas origens. 1 Tessalonicenses 5,19. Então, vamos aí buscar o discernimento, a sabedoria de Deus para ter os dons e também o discernimento. Então, fujamos, né, da falsa profecia, dos falsos profetas, e a mensagem pode ser um produto de opinião daquele que profetiza. Então, tem que ter consciência, né, de Deus. E aí, continuando aqui, se não estiver, são considerados anátema, pois tem o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Fujamos dos falsos profetas e os profetas falsos, né? Vamos fugir aí do mal em nome de Jesus. O 4. Por que devemos julgar a profecia? Porque a palavra de Deus nos manda julgar. 1 Tessalonicenses 5, 19, 21 e 1 Coríntios 14, 29. Então, se alguém estiver aí julgando a profecia, não fica com raiva do profeta, não. É a Bíblia que manda julgar. O 2. Por que os que profetizam são sujeitos às falhas? Por quê? Porque mesmo que as mensagens venham de Deus, pode acontecer que os instrumentos, ou seja, a pessoa, o ser humano ou o profeta, né, não esteja no fruto do Espírito Santo, né, ou esteja sem o fruto do Espírito na sua vida. Aí a transmissão da mensagem seja prejudicada por esta causa. Então, qual é o fruto do Espírito Santo? Mansidão, caridade, fé, amor, temperança e tantos outros dons, 9, né? Então, que devemos aí buscar o fruto do Espírito Santo. O 3, porque pode haver conhecimento prévio dos falsos, né? Quando o profeta conhece a pessoa, né? Às vezes ele dá opinião, entrega como profecia, mas conhece a vida toda. Então, essa dúvida aí tem que ter cuidado. O 5, como devemos julgar os profecias? Primeiro, examinando as escrituras, né? Ou seja, o que tiver na Bíblia, na palavra, profetizou, está na palavra, amém, é de Deus, amém. E através dos dons, o 2, através do dom dos discernimentos espirituais. A Bíblia diz que o que é espiritual decide tudo bem. Então, devemos buscar incansavelmente, né, receber de Deus este dom. 1 Coríntios 2 e 15. Então, quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo reconhece. 1 João 5 e 1 e 5. Então, é esse aí o discernimento. E aí o 3, a profecia se conhece pelo seu sabor. Também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça que um estrangeiro fala. Compare Sibolete e Sibolete. Jeremias 12, 3. É uma mensagem que um falou de um jeito, falou de outro, descreveu quem era que morava lá, se realmente era daquela terra. Então, quem é crente e quem não é, né? Pela palavra aí da boca. Gírias, algumas coisas assim. O 4, agora é o 6, né? Conclusão, né? Concluímos então, né, que quando as profecias são provadas, o conceito da consideração dos dons espirituais são conservados. Então, deste modo, essa doutrina é preservada de qualquer influência dos erros humanos. O Espírito Santo tem liberdade de usar o seu servo conforme a sua soberana vontade. O 2. Quando provarmos as profecias, estamos em condição de corrigir a doutrina, a pessoa que usou erradamente o dom da profecia. Assim, de outra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom da profecia
profético de modo correto, mas não é para xingar o profeta, não, maltratar, não, mas sim corrigir a profecia pela Bíblia. É isso aí. O 3. Quando provarmos as profecias, recebemos a bênção de Deus por meio dela que nos dá. Então ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. 1 Tessalonicenses 5:21. Então a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. A profecia é boa, amém. A profecia é de Deus, amém. Vai se cumprir, amém. Agora, se não for de Deus, se for do falso profeta, ele vai acertar com Deus e o que é ruim sai pra lá em nome de Jesus. Isso aí. Deus abençoe, Pai do Senhor. Não se esqueça, se inscreva no canal e até a próxima aula. Pai do Senhor.